E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal L Gustavo. No vídeo de hoje, projeto de número 17 do nosso curso básico de Arduino, seguindo a didática do livro de Michael Roberts. No vídeo de hoje, no projeto de hoje, nós vamos estudar, fazer a prática de um contador binário com o CI 74HC595. É um CI muito utilizado para você multiplicar o número de saídas digitais do seu projeto. Vamos lá? Bem, contador binário de 8 bits. Então, o objetivo é fazer com 8 LEDs, fazer com que 8 LEDs contem de forma binária. Então, na prática, nós vamos controlar 8 LEDs apenas com 3 pinos digitais da Arduino. Veja que interessante. No projeto, se você olhar no projeto 5, no projeto 6, aqui na descrição do vídeo, nós fizemos um projeto de iluminação sequencial com o Arduino, de forma interativa e não interativa. E nós utilizamos diversas saídas digitais do nosso Arduino. Nesse projeto, com este CI, é possível você utilizar apenas 3 pinos digitais da sua placa Arduino, mas controlar 8 LEDs. Veja que interessante. A lista de componentes está aqui. E nós estaremos utilizando um componente novo, que é o CI, registrador de deslocamento 74HC595, que nós vamos fazer análise do hardware dele daqui a pouco, mas eu queria que você enxergasse ele aí no detalhe. Olha aí. Pessoal, eu queria mostrar para vocês este CI. Aqui, ó, está a nomenclatura dele, 74HC595. Pelo datasheet, você tem aqui, ó, a marcação em baixo relevo, a parte chanfrada. Logo, você pode numerar os pinos daqui, vindo nessa direção. É importante a marcação para você ter como referência. Ele contém 16 pinos, 8 pinos em cada lado, contém 7 saídas, sendo essa aqui a Q0, a Q2 até a Q7, aqui é o GND, aqui é o VCC, conforme nós vimos no datasheet, beleza? Bem, visto agora o CI, eu queria tratar um pouco de sistemas de números binários. Existem dois sistemas bem conhecidos, que é o decimal e o binário. O decimal é aquele sistema que nós estamos acostumados com ele no dia a dia. É baseado nos 10 dedos que nós temos nas duas mãos. Os seres humanos utilizam o sistema decimal, ou numérico de base 10, pois temos 10 dedos. Então, nós sabemos que desde a história primitiva, o ser humano utilizava os dedos para contar. E aí, ele se utilizou do sistema decimal, ou seja, de 10, só consegue contar até 10. Então, percebam que nós contamos de 0 até 9, nós temos 10 dígitos. Já o sistema binário, que é o sistema que os computadores utilizam, é chamado de sistema binário, porque o computador sabe apenas o que são níveis lógicos de tensão. Nível lógico baixo, chamado também de low, ou nível lógico alto, chamado também de high. Ele estabelece limites de potenciais diferentes para saber se o que está sendo recebido ou enviado corresponde ao bit 0 ou ao bit 1. Então, eu coloquei aí on, ligado, off, desligado, níveis lógicos de tensão diferentes, sistema binário de base 2. No sistema decimal, você vai contar, como eu coloquei ali, utilizando 10 dígitos, de 0 a 9. E aí você vai contando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
até infinito. Já no sistema binário, nós temos apenas 2 dígitos, que correspondem a 0 e 1. O importante a considerar aqui é que, assim como o sistema decimal, se você quer passar do número 1 para o número 2, você vai somar 1 mais 1 dá 2. Do 2 para o 3, 2 mais 1 dá 3. E quando chega no 9, por exemplo, que é o dígito mais alto do sistema decimal, você vai somar 9 mais 1 vai dar 10. Então o que vai acontecer? Você vai substituir pelo 0 e o 1 vai passar para o algarismo à esquerda. No sistema binário acontece exatamente a mesma coisa. Você vai somar 0 com 1 dá 1. E quando você somar 1 com 1, vai dar 0, porque 1 é o dígito mais alto do sistema binário. E aí você vai colocar 0 e o 1 vai passar para o algarismo à esquerda. Se você olhar aqui, é justamente isso o que está acontecendo. Coloquei aí, cada dígito 0 ou 1 representa um bit. Então quem estudou ou quem está estudando eletrônica digital sabe dessa tabela aí, desse monte, inúmeros zeros em 1. E um dado importante a ser destacado é que quando você tem um conjunto de 8 bits, você forma um byte. Então, acredito que você já ouviu essa expressão, quanto de memória o computador tem? Tem 500 GB, um pendrive, 20 GB. Então, um byte é um conjunto de 8 bits. Importante a se falar também. Se você olhar aqui no sistema, é possível também você converter do sistema decimal para o sistema binário. Então, eu coloquei, por exemplo, ó, no sistema decimal, se você olhar aqui, o número 75 equivale a isso aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Então, é possível você converter, por exemplo, o número 1 no sistema binário representa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E é possível converter. Aqui ó, está o número decimal que corresponde à potência que está elevada aqui em binário. Por exemplo, 2 elevado a 7 quer dizer 128. 2 elevado a 6 quer dizer 64. 2 elevado a 5, 32. Nós sabemos que 2 elevado a 4, a 3, quer dizer o número de vezes que o número é multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 e assim sucessivamente. Agora, olhando o chip, o nosso CI 74HC595, ele tem uma característica muito importante. Por quê? Porque ele vai receber uma sequência de bits em um dos seus pinos e ele vai colocar na saída esses bits de forma paralela. Ou seja, falando aqui, ó, o CI 74HC595 é um registrador de deslocamento de 8 bits com entrada serial e saída serial ou paralela. LED de saída. Você envia 1 bit por vez e tem na saída 8 bits ao mesmo tempo. Isso quer dizer que a saída serial é 1 bit por vez. Então você está enviando 0, aí depois você envia 1, aí depois você envia 1 de novo. Por exemplo, quando você utiliza a placa Arduino e utiliza esse cabo aqui, ele está se comunicando da Arduino com o computador através de uma comunicação serial. Então, acredito que você já deve ter utilizado o monitor serial e você já deve ter ajustado a velocidade. Se você olhar lá, por exemplo, a velocidade mais utilizada é 9.600 bits por segundo. Então, a cada segundo, o Arduino e o computador estão enviando um bit. Se for da Arduino para o computador ou do computador para o Arduino, eles estão conversando nessa taxa de velocidade. Então, 1 bit por vez é a comunicação serial e a comunicação paralela são vários bits por vez. Então, se você está com 8 pinos de saída e você consegue, através desse CI, jogar esses 8 bits ao mesmo tempo. Então, eu transmito 1 por vez e coloco ao mesmo tempo. Coloquei aí LEDs, são travas de saída, então é possível você colocar esses LEDs o pino LED, eu vou mostrar agora a vocês, um pouco mais para frente, em um nível lógico alto. Você permite que os bits sejam recebidos. Quando você muda o nível lógico desse LED, você permite que os bits eles sejam transmitidos, tá?
O pino LED é semelhante a um portão, permite que dados entrem no chip quando está em nível lógico baixo, low, e o contrário quando está em nível lógico alto. Então aqui é justamente um portão. Quando o portão, por exemplo, ele está aberto, ele permite que as pessoas entrem, e quando está fechado, ele não permite. É justamente isso aqui. Sendo que ao invés de pessoa, nós temos bits. Os bits aqui são na verdade, os níveis lógicos de tensão, tá? Que estão saindo ou entrando através da permissão do LED, que será controlado pela Arduino. Então, a Arduino irá controlar este CI. O datasheet, eu vou deixar aqui na descrição. É importante você ler o datasheet de cada CI. Você vai ter limites de tensão de corrente, as numerações dos pinos, o mapa, o esquemático, o dimensional é bem importante. Algo que eu queria destacar é o limite de energia, o limite de tensão dele, de alimentação, de 7 volts. Nós vamos utilizar 3.3, mas ele consegue suportar até 7 volts. Bom, análise do rádio. Eu queria mostrar a vocês como funciona. Então percebam que esse pino aqui, ó, o pino 12, o pino 11 é o LED, aqui ó, o pino 11 é o LED, aqui é o portão. Então, é através desse pino que eu vou controlar a saída ou entrada de bits. O pino 12 é o clock, aqui, e o pino 14 é a entrada de dados, que é esse aqui. Então, os bits vão entrar por esse pino 14 e vão sair pelos pinos de saída, de Q0 até Q7. Um dado importante: no registrador de deslocamento, você tem os bits que vão do Q0 até o Q7, conforme você está enxergando aí. O Q0 é o primeiro bit que entra, então ele é o bit mais significativo. E o Q7 é o menos significativo. Por quê? Porque o Q7 ele está aqui no final, tá? Então é importante você entender, tá certo? Que o Q0 é o bit mais significativo e o Q7 é o bit menos significativo. Veja por quê. O low ele vai permitir a entrada de dados. Então eu estou abrindo o portão, é o LED, estou abrindo o portão. Quando abrir o portão, eu vou colocar agora o bit 1. Então imagine que essa palavra binária é a palavra que eu quero colocar de forma paralela. Ele está aqui de forma serial e eu quero colocar de forma paralela. Então aqui ó, eu vou colocar o bit 1 e percebam que quando eu coloco o bit 1, eu já coloquei o primeiro bit da minha palavra binária. Então aqui ó, no pino digital 12 do CI, eu coloquei em high. Por quê? Porque esse CI, ele atua, na verdade, por borda de subida. Então, enquanto está em low, o clock está em nível lógico baixo, ele está aqui. Se você colocar em um analisador digital, você vai enxergar isso. Você é o nível lógico baixo. Quando você coloca em nível lógico alto, ele ativa o chip por borda de subida. Existem outros componentes que são ativados por borda de descida, ou seja, do alto para o baixo. Nesse caso aqui, ele ativa do baixo para o alto. Então aqui, ó, do baixo para o alto, borda de subida, e aqui ele permite a entrada desse bit. Então é como se o LED é um portão que vai permitir, e esse clock aqui é o que vai fazer com que o bit ele entre no chip, falando assim de forma bem simples. Então aqui ó, você coloca aqui no Q0, então esse bit 1 ele entrou e ficou ali no Q0. Sendo que o que acontece? Esse bit aqui, ele vai ser ó, deslocado. Ele é deslocado, você vai empurrando. Por exemplo, você coloca o bit 1, vou colocar aqui de volta. Você coloca o bit 1 aqui, ó. Esse bit 1 ele vai caminhando para o bit Q1, para o pino Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 até chegar no Q7. Então um vai empurrando o outro. É literalmente uma fila. Então o primeiro da fila ele chega na saída Q0. Aí vem o segundo. Aí quem estava na saída Q0 vai para a saída Q1.
e aquele que acabou de entrar vai para a saída Q0. E assim, um vai empurrando o outro. E o primeiro que entrou vai ser o último da fila. Ele vai ficar lá no Q7, que na verdade vai ser o bit menos significativo. Então, o primeiro bit que é inserido é o bit menos significativo, tá? Então, aqui, ó, depois que você transmite, você fecha o portão colocando o pino 11 do CI em nível lógico alto e você encerra a sua transmissão. E aí você consegue, ó, todas as saídas estavam com 0. E aí quando você coloca, ó, fecha o portão, você coloca todos esses bits de forma paralela. Então eu coloquei a sequência de eventos. Se você quiser entender com mais detalhes esses eventos que eu acabei de falar, tá certo? Então você primeiro coloca o bit, depois coloca o clock para armazenar o dado, depois você coloca o clock em nível lógico baixo para evitar que mais bits entrem. Depois você aloca aquele bit e aí você vai colocando um bit depois do outro. E depois você, por último, fecha o portão. E fechando o portão, o chip ele entende que ele pode colocar todas as saídas de forma paralela. Nosso esquemático de montagem, todos os LEDs com os seus anodos com a resistência, ou pode ser no cator a resistência, não importa, porque está em série. No GND, o pino do CI, o VCC com 3.3 volts, o pino digital da Arduino, aqui ó, o pino digital 11, nesse pino aqui 14 do CI, o pino 13 e o pino 8 do CI vão estar no GND, e aqui você vai alimentando, ó, apenas os 3 pinos aqui, ó, no pino 8, do pino 12 do CI, e o pino 11 do CI no pino 12 da Arduino. E as saídas, é importante você colocar aqui na sequência, esse LED aqui, ó, você colocar no Q0 e os demais LEDs colocar do Q1 até o Q7, tá bom? Se você tiver dúvida por conta de muita informação no esquemático de montagem, eu disponibilizo essa tabela de mapeamento de pinos que você pode ter como referência, tá bom? O algoritmo, como é que esse programa ele vai funcionar? Tem alguns conceitos bem interessantes. Você vai entrar no loop for até 256, porque ele vai contar de 0 até 256. Você vai permitir o fluxo de dados através do LED, que é um portão. Ele vai abrir o portão, os dados vão começar a entrar. Depois você vai direcionar o programa para a função do bits de saída. Então tem algo bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. E nessa função você vai fazer o tratamento para pegar o contador do loop for e transformar isso em bits de saída para o LED. Então nós vamos ver como fazer isso. Então você vai armazenar o bit no registrador, interrompe o fluxo de dados, envia os bits para o pino de saída e começa o loop novamente. Então basicamente é isso que ele está fazendo. Então vamos agora ver como fica o nosso código. Vamos lá? Bem, aqui está o nosso código. Nós vamos utilizar apenas 3 pinos da Arduino. Um para transmitir os dados, o outro para controlar o clock do CI e o outro para controlar a entrada e saída de dados do chip. Aqui nós vamos declarar todos esses pinos como saída. Vamos começar o loop for. Percebam que esse loop for ele serve apenas para gerar a contagem. Nós estamos contando de 0 a 256 valores. Aqui na prática vai ser de 0 a 255. Então, esse loop ele está gerando de interesse para nós apenas essa variável i. Esse i vai estar variando de 0 a 255. Então, quando esse i ele vai utilizar essa função shift_out para pegar esse valor, essa variável i, e vai jogar aqui, ó, na função shift_out. Então, essa função shift_out vai justamente aqui deslocar os 8 bits. Vou mostrar a vocês aqui agora. Vai declarar uma variável booleana para declarar o estado do pino state aqui.
Depois ele vai aqui, ó, colocar o clock em nível lógico baixo, para não permitir a entrada de dados, e vai colocar o pino de dados em nível lógico baixo aqui, para deixar o registrador pronto para o envio de dados. Então aqui, ó, quando você coloca esse pino aqui, ó, o pino do clock em nível lógico baixo, você está aqui garantindo que não vai passar nenhum bit. Depois você aqui, ó, com data out e esse e comercial e esse 1 menor que i, na verdade isso aqui representa uma máscara de bits que eu vou mostrar para vocês o que é e como funciona logo mais. Aqui você coloca o pin state em nível lógico baixo. Se a operação ela der 1, 1, e se der bit 0, ela vai colocar nível lógico baixo. Então aqui é uma operação lógica, uma operação AND, e aqui você só coloca nível lógico alto se for verdadeiro, tá bom? Nós vamos ver isso aqui com detalhe na análise do código. Daqui, depois, quando você termina a sua transmissão, você pode colocar aqui o clock em nível lógico alto, ou seja, você está colocando da borda de subida, que foi o que eu acabei de falar na análise do hardware. Aqui, e depois que você termina, você interrompe no deslocamento de dados, colocando o pino do clock em nível lógico baixo. Mas, quando nós transferirmos esse código para Arduino, nós vamos ver esse funcionamento aí. Observa aí. E aí, pessoal, aqui está a nossa montagem, aqui está a nossa CI, estão os 8 LEDs. Lembrando que esse LED aqui, ele está conectado aqui, ó, com esse resistor nesta saída Q0. Lembrando que Q0 é a saída mais significativa e Q7, que é essa aqui, é a saída menos significativa. Vou resetar aqui e percebam que esse aqui é o que vai acender primeiro, porque esse aqui é o menos significativo, é o Q7. E aí ele vai contando. Nós sabemos que na eletrônica digital ele começa com 0, aí depois vai 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Ele vai contar aí até 256. Você pode alterar a velocidade da contagem mudando o tempo em que o portão, ou também chamado latch, ele fica aberto. Então você pode modificar esse tempo aqui, tá? Então perceba aí, ó, que à medida que vai evoluindo a contagem, os LEDs mais significativos vão acendendo. Esse aqui acendeu agora, esse aqui agora, ó. Então ele vai contando aqui e depois esse aqui vai acender por último. Percebam? Fazendo agora a análise do código, um primeiro conceito que eu queria mostrar para vocês é máscara de bits. Então aqui, ó, a condição data out e comercial 1 menor que i é chamada de máscara de bits. Então esse operador é chamado de operador bit a bit. Eles são operadores lógicos, porém atua nos níveis do bits. Então, quando nós estamos fazendo, como no projeto de número 4, que nós fizemos semáforo interativo, nós utilizamos um botão e nós fizemos um teste de uma condição lógica e colocamos 2 i comerciais. Então aqueles 2 i comercial é uma operação AND, mas entre quaisquer condições. Aqui ele atua no nível do bits. Em nível do bits ele vai pegar o data out e vai pegar esse deslocamento de bits que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eles estão fazendo a multiplicação de bit a bit. Por exemplo, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1.
ele está pegando o número, data outro, está pegando esse outro número aqui e está fazendo a operação do bit a bit, transformando em bits e fazendo a operação a nível de bits. Nesse caso, realizam a operação lógica entre dois números, data outro e resultado de um menor que i, que eu vou mostrar a vocês agora. Então, esses operadores bit a bit eles realizam cálculos no nível de bits. Você pode ter operador bit a bit e, ou, show, não. Então, deslocamento de bits para a esquerda, deslocamento de bits para a direita. Vou mostrar para você agora. Eles podem ser utilizados apenas entre números inteiros. Então, eu mostrei para você o sistema decimal, o sistema binário, ele vai converter e vai fazer a operação a nível de bits. Cada operação desta obedece uma regra lógica. Confira a seguinte. Então, a operação bit a bit e, veja aqui, ó, operador 1, operador 2, 1 vezes 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. 0 e 0 dá 0. Então, ele está fazendo a nível de bits mesmo. Então, se ambas as entradas forem 1, a saída será 1. Do contrário, será 0. Então, se você transformasse aqui, por exemplo, o número inteiro 77 para bits, o número 121 para inteiro para bits, você iria fazer a operação bit a bit. 1 e 1 dá 1. 0 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. 1 e 1 dá 1. E assim, ele iria ter esse resultado. E ó, o resultado seria ó, 73. Então, é uma operação nível de bits. Vou mostrar por que nós estamos utilizando esse operador nesse projeto. O OU, que diz se qualquer das entradas forem 1, a saída será 1, do contrário será 0. Então, percebam que qualquer das entradas sendo 1, a saída é 1. O show, que é justamente o contrário, se apenas uma das entradas forem 1, a saída será 1. Do contrário, será 0. Então, se e somente se apenas uma das entradas forem 1, a saída será 1. Então, se tiver duas entradas e tiver nenhuma entrada com 1, vai dar 0. Então, não, a saída se torna o oposto da entrada, então é uma negação. E aqui é um conceito importante, deslocamento para a esquerda ou para a direita de bits. Então, esse deslocamento, operadores de deslocamento, ele movimenta os bits para a esquerda ou para a direita pelo número de posições no operando da direita. Então, o que é que ele está fazendo? Por exemplo, se você tiver esse byte x igual a 9, então vai dar esse número binário aqui, 0001, 001. Então, se você fizer um operador de deslocamento para a esquerda 3 vezes aqui, ó, o que é que você vai fazer? Você vai fazer com que os bits ele andem em 3 posições. É como se fosse uma fila. Imagine que cada bit desse seja uma pessoa e eles estejam numa fila. E se você fazer um operador de deslocamento para a esquerda ou para a direita, você está movendo a fila em uma direção ou para outra, ou seja, para frente ou para trás. E aí você vai deslocando esse bit, é como se cada pessoa fosse para uma posição. Eu estou na 7ª posição, aí fui deslocado uma vez, vou para a 5ª, vou para a 4ª, vou para a 3ª, vou para a 2ª, vou para a 1ª. É isso que ele está fazendo aqui. Você está aqui, ó, por exemplo, esse bit 1, ele estava aqui no início. Quando você fez essa operação, você deslocou 3 vezes ele para a esquerda. Então ele caminhou aqui, ó, 1, 2, 3, veio para cá. E esse outro bit também caminhou 3 vezes e foi para cá. Então você transformou o 9 em 72 decimal. E alguém deve ter se perguntado, e o primeiro da fila? Assim que se deslocou, ele volta para o início? Não. É como se ele caísse no abismo, você perdeu esse bit. Então eu estou colocando os bits do fim da linha são perdidos para sempre. Então quando ele chega no final, você perde esse bit. Então olhando para cá, entendendo estes conceitos no nosso projeto, o que é que ele vai fazer? O valor de i, ele está deslocando. Olha aí, ó, 0, 1... Quando você faz um deslocado de i vezes, você está deslocando o bit 1. O bit 1 é o que? É 00001, tá? O número 1. Quando nós fazemos o loop for. O primeiro é 0, o segundo é 1. Então esse 1 ele vai se deslocando. Você vai deslocando ele cada vez mais, até ele chegar aqui no final.
Então é justamente isso que ele está fazendo. Você está deslocando esse bit aqui para fazer a operação bit a bit em cada número do seu número do resultado for. Então aqui, ó, o que é que ele está fazendo? Ele está aqui, ó, fazendo essa interação aqui. Ele está pegando um número e multiplicando bit a bit por outro. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá? São justamente esses conceitos que eu acabei de falar que faz com que o contador binário ele funcione. Ou seja, operadores de bits a bits e máscara de bits. Não esqueça de dar like nesse vídeo, curtir nosso canal, inscrever-se no nosso canal e curtir nosso vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.